A paz do Senhor para todos os irmãos nesta manhã. Gostaria de deixar uma mensagem para a nossa meditação. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai falar: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo. Tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Nesta palavra nós vamos ver o que nós enquadramos nela. Né? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Qual o tempo que você está vivendo no dia de hoje? Né? Aqui fala tempo de nascer. Há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Qual é o tempo que você está vivendo hoje, dentro da sua vida, dentro dos projetos, dentro dos planos de Deus, plano, né, também dos projetos, do plano na sua família, no seu trabalho? Qual o tempo que você está vivendo? Tempo de matar ou tempo de curar? Tempo de derribar ou tempo de edificar? Qual o tempo que você tem vivido hoje? Será que você tem vivido o tempo de matar ou tempo de curar? O tempo de plantar ou tempo de arrancar o que se plantou? Pensa bem qual o tempo você está vivendo aí na sua vida hoje. Porque nós passamos por esse tempo e sabemos que tem um tempo para todas as coisas. Às vezes não sabemos o tempo que nós estamos passando, não sabemos enfrentar o problema, como nós estamos ali sofrendo algo, não sabemos enfrentar aquele problema no tempo. Então nós temos que saber o que nós estamos vivendo. E aqui ainda fala ainda mais: tempo de chorar, né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Será que nós estamos edificando? E para nós que servimos o Senhor, o que é edificar? A nossa vida em Cristo. Nossa vida na rocha, que é Cristo. Alicerce da nossa vida com Cristo. Alicerce nós com a verdadeira rocha, que é Cristo Jesus. Não edificar nossa casa em areia, mas edificar sobre a rocha. Aí nós estamos vivendo o tempo de edificar no Senhor. Que a nossa vida tem que ser conduzida por Deus, direcionada pelo Senhor, para andar no tempo que Deus quer. Às vezes o tempo nosso não é o tempo de Deus. Às vezes está vivendo um tempo aí que você queria estar fazendo outras coisas, mas não é o tempo. É o tempo do Senhor, é outro. Então, se nós estivermos vivendo no tempo do Senhor, nós temos que saber aceitar esse tempo de Deus para a nossa vida. Né? Tempo de espalhar, não. Tempo de chorar, o tempo de rir. Será que você tem chorado esse tempo? Será que é o tempo que você está passando do choro? Porque vem problema, vem perca da nossa família, de alguém. Isso aí traz o quê? Tempo de chorar. O ar vem de aborrecimento na nossa vida, nós choramos também, de enfermidade, muitas vezes de uma depressão que vem, é o tempo de chorar. Mas e o tempo de rir? Está vindo. Deus também tem o tempo de rir. Né? Tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tudo tem o seu tempo. Então Deus, irmão, não faz nada errado, Ele faz tudo certo. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Nunca o Senhor chega atrasado e nem adiantado. Ele vai chegar no momento do tempo certo. Então nós temos que prestar atenção qual o tempo que nós estamos vivendo hoje, segundo a palavra de Deus. Se é tempo de rir, se é tempo de chorar, mas nós estamos vivendo. Então nós temos que enquadrar naquele tempo, saber que vai passar aquele tempo do choro, mas vai vir o tempo da alegria, o tempo de rir.
Então nós temos que viver o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é igual ao nosso. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Talvez você está vivendo um tempo de choro aí, querendo estar alegre, mas é o momento daquele tempo seu. Então você tem que pensar bem, falando, não, é o tempo que Deus quer, mas vai vir um momento, porque a Bíblia mesmo fala, lá em Salmo 30, versículo 5, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então é o tempo que Deus tem para você hoje de chorar. E o tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Chegará também. Então nunca, né? Porque o deserto ele não vai durar para sempre. O deserto é como se fosse uma escola para nós atravessar. Nós atravessamos um deserto e o Senhor preparando nós para algo tremendo, algo diferente lá na frente. Por isso que nós temos que entender o tempo de Deus. E no tempo que nós estiver passando, seja ele de tristeza, de choro, não é para nós murmurar. Senhor, me ajuda a atravessar esse tempo difícil. Me ajuda a passar esse momento que, se fosse por nós mesmos, talvez nós não suportaríamos. Mas se Deus está conosco, Ele vai dar-nos condição, Ele vai nos dar vitória para nós atravessar esse tempo. E aqui fala tempo de saltar, tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedra. Será que você está espalhando ou é o tempo que você está juntando pedra? Olha como que a palavra é tremenda. Quantas dificuldades vêm, né, no sentido, né, da nossa vida, da nossa família, talvez na nossa vida sentimental, emocional, física, espiritual, que é o mais essencial para a nossa vida. Mas nós temos que estar sempre focado no Senhor, na sua palavra, procurando guardar, procurando praticar a palavra do Senhor, procurando estar envolvido nessa palavra, entendendo o tempo do Senhor para a nossa vida. E aqui fala, né, para nós, tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Quantas pessoas se ajuntam com o outro, não é casado, ali foi um tempo, mas vai ter o tempo de casar, o tempo de não ficar junto mais no sentido sem uma responsabilidade maior, que é o tempo de casar, ainda que não é contra a palavra do Senhor, né? Mas o Senhor nos ensina os seus tempos para nós. Mostra o tempo que nós devemos viver, o tempo de nós estarmos aqui nesta terra, mas viver no tempo segundo a vontade de Deus. E a segunda vontade de Deus muitas vezes vai doer, muitas vezes não vai ser do jeito que nós queremos, vai ser da forma que Deus quer, mas é o tempo que Deus preparou para mim e para você atravessar. E com certeza o Senhor está dando vitória, porque o Senhor vai estar conosco. Tempo de buscar e tempo de perder. Será que você tem... É o tempo de você estar buscando, mas e o tempo de perder? Tem hora que nós perdemos. Como eu já falei no começo, perdemos um ente querido, muitas vezes, alguém que nós amamos, Deus muitas vezes vem e leva. Isso é o tempo de perder, nós temos que estar preparados para esse tempo. Nunca dizer assim, não, eu não consigo estar preparado para esse tempo. Temos que estar, irmão. A palavra de Deus nos dá condição para nós, que Ele é o nosso consolador, né? O próprio Espírito de Deus nos consola num momento como esse, né? Porque aqui fala tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tudo tem o seu tempo, né? Nós sabemos que o jovem, quando ele está ali, a sua idade, dos 15 a 18 anos, ele já tem o desejo de ir embora, de sair fora de casa, de dormir fora. Tudo isso aí, biblicamente, nós podemos ver que no físico acontecendo isso, né? Tem momentos que o jovem também vai viver a sua vida, vai trabalhar, vai querer ganhar o seu dinheiro, vai mudar de cidade. Então é o tempo dele deitar fora, ele está fora. Mas o Senhor, né, está no controle do tempo. Então temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Às vezes pensamos que queremos estar vivendo o tempo da alegria, mas o Senhor está colocando o tempo do choro para nós, né? Às vezes pensamos que era o tempo de nós curar, é o tempo de nós, né? Muitas vezes não está curado, mas Deus vai curar. Tudo é o tempo do Senhor. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Olha como que é tremendo
Lá em Daniel fala também do tempo. Então nós sabemos, irmão, que nós temos que saber o tempo que nós estamos vivendo, para que nós não venhamos desesperar, para que nós não venhamos sentir medo, para que nós não venhamos desanimar na caminhada, para que nós não venhamos afastar do Senhor, para que nós não venhamos deixar os propósitos de Deus, porque é o tempo de Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, né, parecia tão, né, não era tão longe para eles chegar na terra, mas o Senhor preparou um tempo de 40 anos para eles. E foi o tempo de Deus. E nós? Qual o seu tempo? Será que está vivendo 1 ano, 2 anos nessa prova, 3 anos, um mês ou 2 meses, não sei. Mas é um tempo que Deus está trabalhando na sua vida, é o tempo que Deus está dando a oportunidade para você viver aquele tempo, ainda que não é do jeito que nós queremos. É sofrido, com angústia, com tristeza, mas Deus vai atravessar contigo nesse tempo. Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflição, mas tenha ânimo. Então o Senhor dá-nos condição de atravessar esse tempo. Irmão, já passei cada tempo da minha vida, não é nem para mim estar aqui hoje, mas graças a Deus que o Senhor me deu graça para atravessar o tempo que eu estava passando, para me dar vitória. Então nós sabemos que há esse tempo para Deus nas nossas vidas. E agora fala, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Já viu que tem até isso também? Tempo de falar, mas tempo de calar? Como você estivesse dialogando com alguém. Vamos dar um exemplo. Você com a sua esposa. Tem hora que você tem que ouvir ela. Tem hora que você tem que falar. Com o seu filho. Tem hora que você tem que falar, mas tem hora que você tem que calar. Tudo nós temos que ter o equilíbrio do tempo, para que nós não venha tropeçar, nós não venha errar. É o tempo que nós temos que ficar calado, ouvir, né? Se for uma palavra, uma correção para nós, temos que ter, receber em nosso coração esse tempo. É o tempo que Deus quer tratar conosco. Aí quando é o tempo de Deus usar nós para tratar com o outro, Deus vai usar também. É o tempo de Deus, irmão. Por isso que nós temos que estar enquadrados na palavra e saber o propósito que Deus tem debaixo desse céu para todas as coisas. Não deixar o desespero entrar, não deixar a tristeza entrar, não deixar a angústia entrar no nosso coração. Vem, lógico que vem. Mas quando vier, busca o socorro de Deus. Busca a presença de Deus, que daí você vai estar vivendo o tempo que Deus quer. Né? Ainda que não é da forma que eu quero, nem você, porque quem manda em nós é Deus. Se nós estamos nas mãos do Senhor, o controle não é nosso, irmão. O controle é de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã que está ouvindo esta palavra, então vai falar do tempo de nós estarmos nas mãos do Senhor. E aí vem o tempo, né? O tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, mas tem o tempo de paz. Quantas guerras você tem atravessado dentro do seu lar? Mas chegou o tempo também da paz, quando Cristo entra. Né? Quantos de nós não tínhamos Jesus, vivia um tempo só de guerra? Traição, brigas, contenda. Mas Jesus entrou em nossas vidas, entrou o tempo de paz. Vai ter luta? Temos sim. Mas temos o Senhor que traz-nos paz, sabedoria, paciência, temperança, para nós suportar aquele tempo ali, com a graça e com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus. Nós vamos viver o tempo de Deus ali, sofrendo algo, mas entendendo que é o tempo de paz. E o Senhor dá essa paz para mim, o Senhor dá essa paz para o irmão, para a irmã. Deus dá essa paz para nós. Então nós temos que entender o tempo de Deus para a nossa vida. Que cada um de nós possamos estar enquadrado nessa palavra, porque aqui fala tempo de amar, tempo de cozer, tempo, né, de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Né? Então hoje, se você está em Cristo, mesmo que esteja luta, dificuldade, mas você está vivendo o tempo da paz, porque Jesus, Ele é a nossa paz. Por mais luta que o crente tenha, mas se ele tiver Cristo na vida e está enquadrado na palavra, ele vai sentir paz no meio dessa luta. Então você que está aí ouvindo essa palavra, Deus está falando contigo. Né? O tempo de guerra passou, de briga, de separação,
de contenda, desavença dentro do lar, passou, porque não tinha Cristo. Mas com Cristo vai vir alguma luta dessa. Mas você vai ter paz para enfrentar, para suportar muitas vezes, para perseverar, para unir, para ajudar um ao outro, para que essa guerra não venha permanecer, mas que venha a paz ser abundante sobre a sua vida. É isso que Deus quer dizer para nós, o tempo determinado de Deus para nossas vidas. Olha como Deus é maravilhoso, instrui a nós não se desesperar, a nós não olhar para as coisas do contrário, mas olhar para Ele e viver o tempo que Deus quer da nossa vida, né? Tem tudo tempo, irmão. Aqui fala do choro, fala de rir, fala de plantar, fala de arrancar o que se plantou, fala de abrasar, fala de deixar de abrasar. Tudo é o tempo do Senhor para mim e para você. Então, nesta manhã, reflita aí no seu coração qual o tempo que você está vivendo debaixo desse céu, nessa terra, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida física, no lado, né, do trabalho, no lado emocional, no lado familiar seu também. Veja o tempo e procura falar com Deus. Senhor, qual o tempo que eu estou vivendo? Me dá graça para atravessar. Se é no momento de choro, eu quero atravessar esse momento. Se é momento de rir também, amém por isso. Mas se é um momento de guerra, que o Senhor venha trazer paz. É isso, irmão, nós temos que saber, né, se identificar o tempo, para que nós não venhamos entrar em desespero, para que nós não venhamos sentir-se aborrecido e achar que Deus não está conosco, achar que Deus nos abandonou de forma alguma. Deus está sempre conosco, guardando, livrando, dando vitória, abençoando as nossas vidas e trazendo o tempo que Ele preparou para nós. Né? Se é um tempo de nós chorar, é o tempo de nós chorar. Mas vai vir alegria. Né? O Senhor fala na sua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que possamos, nesta manhã, refletir sobre nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre o propósito que Deus tem conosco debaixo dessa terra e vivendo o tempo de Deus. Não estamos vivendo o tempo da pandemia, tudo parou? Tudo parou, cidade parou, loja parou, igreja parou. Ainda que nós somos a igreja do Senhor, não podemos parar, mas no sentido fisicamente, a aglomeração já não... Né, hoje está voltando ao normal, mas teve o tempo, e não foi poucos dias. Vemos que deserto ficou cidade, praça, né, lugar de movimento, shopping. Veja o que aconteceu, tudo isso aí. É o tempo que Deus deu. Veja que até a natureza respondeu com o tempo. Né, se os irmãos e irmã perceber, coisa que nós nunca vimos, o frio chegar, né? Nós estamos aqui na cidade hoje, mas na roça, a geada voltou ao normal, que quantos anos nós não via essa geada acontecer? Eu pude ver isso agora acontecer no final desse mês aí, nos bairros das roças, a geada voltou normal. Por quê? Porque parou a poluição, parou as fábricas, os carros parou de movimentar, as pessoas também ficaram nos seus lares. O Senhor respondeu o tempo dele que estava faltando no sentido, por muita poluição, não tinha mais aquele frio normal, né? O povo, né, no sentido de tudo movimentando, né, o homem, devido da sua tarefa todo dia, carro, fábrica funcionando, poluição de um lado do outro, o ar ficava poluído, não tinha como, né? Hoje nós vemos que isso tem voltado ao normal. Então teve até o tempo para Deus parar, como Deus parou o sol e a lua. Então nós vemos que Deus também, Ele está no controle de até do tempo físico hoje. Então nós vemos que tudo tem o tempo. Então talvez nesta manhã você está vivendo um tempo difícil, mas vai vir um tempo de bonança, está vivendo um tempo meio tribulado, Deus vai colocar tudo no lugar. Então um tempo de choro, mas vai vir um momento de sorrir. O tempo de Deus, sem murmurar, sempre glorificando, exaltando o Senhor e pedindo para Deus, Senhor, dá-me direção no tempo, para mim não me apavorar no meio da luta, da dificuldade, quando eu vou ter que passar, mas que eu viva o tempo do Senhor e o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Que Deus vos abençoe
poderosamente, né, nesse momento. Amém? Esta palavra que eu deixo para você, Eclesiastes, capítulo 3, o tempo de Deus para a nossa vida.